Eu nunca imaginei que a vida pudesse me surpreender tão negativamente. Sempre fui uma mulher dedicada ao meu casamento, aos meus filhos e ao meu trabalho. Quando conheci o Tiago, tudo parecia perfeito. Ele era atencioso, carinhoso e, na época, parecia ser o homem que eu sempre sonhei. Com o tempo, fomos construindo uma vida juntos e, aos poucos, fui criando um futuro estável. Não me importava em fazer sacrifícios ou deixar algumas coisas para trás, porque acreditava que, no fim, a nossa união seria o suficiente. Nos primeiros anos, tudo corria bem. Ele era meu apoio e eu o dele. Até que, aos poucos, comecei a perceber mudanças. Ele começou a se afastar, a sair mais tarde, a se perder nas desculpas esfarrapadas sobre o trabalho. Até um dia, quando um amigo me contou algo que eu jamais imaginaria ouvir. Tiago estava tendo um caso com outra mulher. Fiquei em choque. Eu sempre confiava nele, e a ideia de que ele estava me traindo era insuportável. Eu queria gritar, chorar, mas fiquei paralisada. Como era possível? Eu sempre fiz tudo por ele, sempre me entreguei de corpo e alma para o nosso casamento. O tempo foi passando e a dor de saber que ele tinha outra mulher em sua vida só aumentava. Quando finalmente confrontei Tiago, ele me disse que não me amava mais e que queria o divórcio. Eu estou com ela. E não adianta mais tentar, foi tudo o que ele disse. Eu estava destruída por dentro. Tentei fazer o que achava que era o certo. Tentar salvar o casamento. Mas ele já não queria mais. Dizia que estava cansado da rotina, da minha cobrança constante, e que havia encontrado algo que o fazia sentir-se mais vivo. Não sabia como reagir, mas sabia que não queria perder tudo que eu havia conquistado até ali. Tudo o que trabalhei com tanto esforço. O pior veio depois, quando ele me pediu metade das minhas economias, algo que havia levado anos para juntar, 70 mil reais. Eu fiquei sem palavras. Como ele pôde fazer isso? Como ele, que sempre dizia que me amava, agora queria arrancar metade do meu futuro. Minha mente estava a 1000 por hora. Eu não poderia permitir que ele fizesse isso, mas também não sabia como reagir. A dor de ser traída era sufocante. E a ideia de perder meu dinheiro, que eu tanto lutei para economizar, era insuportável. Mas eu não ia ceder. Eu não queria brigar, não queria mais discussões. No entanto, ele me forçou a tomar uma decisão. Quando me pediu o dinheiro, a sensação de impotência foi esmagadora. Eu sabia que precisava lutar por mim mesma. Não sabia como, mas sabia que tinha que ser forte. Porque o Tiago não seria mais o homem que eu conhecia. Ele se transformou em algo que eu não reconhecia, e isso me dava medo, mas também força para lutar. Eu passei dias sem conseguir pensar direito. A dor da traição me deixava atordoada, e a pressão do pedido de divórcio e da divisão das minhas economias me consumia. Tiago parecia decidido, e eu estava completamente perdida, sem saber por onde começar. Mas havia uma coisa dentro de mim. Uma chama de determinação que nunca pensei que tivesse. Eu sabia que, de alguma forma, eu tinha que me reerguer. Não ia deixar que ele levasse tudo o que eu construí com tanto esforço. Nos dias seguintes, procurei o melhor advogado que consegui encontrar. Ele me explicou que a decisão do divórcio poderia ser mais complicada do que eu imaginava, especialmente considerando que Tiago estava pedindo metade das minhas economias. A sensação de injustiça só aumentava. Como ele podia querer tanto? Afinal, foi ele quem quebrou o compromisso. Eu apenas queria sair dessa situação de cabeça erguida, sem perder tudo o que tinha conquistado. No fundo, sabia que a justiça estava ao meu lado, mas também tinha medo da burocracia e da demora do processo. Fui chamada para uma audiência com Tiago, onde ele parecia confiante, quase arrogante. Quando ele me olhou, não vi mais o homem que eu havia amado. Eu vi apenas um estranho, alguém que estava ali com um único objetivo: me tirar tudo. Ele estava acompanhado da amante, que parecia uma mulher fria, calculista, com um sorriso discreto, mas provocante. O olhar dela para mim dizia tudo, como se estivesse saboreando a minha derrota. Me senti pequena, mas sabia que precisava me manter firme.
O advogado de Tiago pediu logo uma divisão justa das nossas economias. Ele argumentou que, como Tiago estava me deixando por outra mulher, ele merecia, no mínimo, metade do que eu tinha guardado. Aquelas palavras ecoavam na minha cabeça, e eu sentia uma raiva crescente dentro de mim. Ele tinha a audácia de exigir tudo isso depois de me trair? Eu estava ali para garantir que isso não acontecesse. Foi quando percebi que o advogado dele não estava apenas pedindo metade das economias. Ele estava tentando me fazer sentir culpada, tentando minar minha confiança, mas eu estava decidida a não cair nessa armadilha. E foi nesse momento que tomei a minha decisão. Eu sabia que o processo seria longo e doloroso, mas eu não ia permitir que Tiago saísse vencedor dessa história. Eu ia lutar e garantir que ele recebesse o que merecia, mas não um centavo a mais. Nos dias seguintes, meu advogado começou a reunir os documentos necessários. Descobrimos que Tiago tinha feito algumas manobras financeiras questionáveis durante nosso casamento, e aquilo foi o que me deu o poder para reverter a situação. Eu não ia permitir que ele saísse com metade do que era meu, e a cada dia que passava, minha determinação aumentava. Eu estava determinada a virar o jogo, mas ainda não sabia como a história terminaria. Aquele momento de decisão foi apenas o começo de uma luta que parecia interminável. Quando finalmente chegou o dia da audiência, meu coração estava acelerado. Eu sabia que era ali que tudo se definiria. Tiago parecia tão tranquilo, quase desdenhoso. Ele olhava para mim com aquele sorriso arrogante, como se já tivesse ganhado. Mas eu não estava mais a mulher insegura de antes. Eu sabia que tinha as cartas na manga e estava pronta para usá-las. A sala estava cheia de tensão. O advogado de Tiago começou a expor o caso dele com uma calma que só aumentava minha raiva. Ele dizia que eu tinha sido infiel ao casamento, que não poderia manter a totalidade das economias e que Tiago merecia, ao menos, a metade de tudo o que tínhamos construído. Era como se ele estivesse tentando manipular a situação para me fazer parecer a vilã da história. A amante de Tiago, sentada ali com um olhar cúmplice, não disfarçava o prazer em ver aquela situação de desgaste. Eles estavam ali para me desestabilizar, mas eu estava preparada. Quando chegou a minha vez de falar, o silêncio foi absoluto. Olhei para Tiago e a dor que sentia naquele momento me fortaleceu. Eu não estava ali para me humilhar. Não estava ali para aceitar aquela situação sem mais nem menos. Eu sabia o quanto tinha lutado para conquistar cada centavo, e não permitiria que ele simplesmente levasse tudo. Respirei fundo e comecei a falar, com a voz firme e decidida. Eu não vou me rebaixar diante de vocês, Tiago. Você me traiu, me abandonou, e agora quer roubar o que eu lutei tanto para conquistar? Não sou mais a mulher insegura que você deixou para trás. Eu tenho algo que você não tem: dignidade. E é isso que vou levar comigo, não importa o quanto você tente me destruir. As palavras saíram mais fáceis do que eu imaginava. Eu estava furiosa, mas sabia que estava fazendo o que era certo. Meu advogado, que até então estava apenas ouvindo a discussão, levantou-se para falar. Ele explicou que as manobras financeiras de Tiago durante o casamento poderiam ser contestadas e que eu não tinha obrigação de dividir as economias com ele de forma tão injusta. A audiência seguiu por mais algumas horas, mas a cada palavra senti que a vitória estava mais perto. A decisão do juiz foi anunciada no final da tarde. Tiago não estava preparado para o que ouviria. Ele ficou pálido quando soube que ele não teria direito à metade das minhas economias, como havia pedido. O juiz determinou que ele não receberia nem um centavo da minha conta. Tiago tentava manter o controle, mas o nervosismo estava estampado em seu rosto. Ele sabia que havia perdido. Eu olhei para ele pela última vez, e naquela cena, algo dentro de mim se quebrou, mas de uma maneira boa. Eu finalmente me livrava de um fardo que me atormentava há anos. Eu não queria vingança. Queria justiça. E aquela era a primeira grande vitória que eu tinha conquistado sozinha. Quando Tiago se virou para ir embora, com a amante ainda ao seu lado,
Eu fechei os olhos por um momento. E ali, naquela sala de tribunal, algo dentro de mim se renovou. Eu estava pronta para recomeçar, para ser dona da minha própria vida novamente. A sensação de vitória foi, por um lado, libertadora, mas, por outro, havia um vazio. Eu havia vencido, sim, mas o que eu realmente ganhava com aquilo? Tiago não ia mais fazer parte da minha vida. E, embora isso fosse um alívio, ainda havia o peso de tudo o que havia acontecido. Eu estava com os meus filhos, com o apoio dos meus amigos e, acima de tudo, com a minha própria dignidade. Mas algo me dizia que eu merecia mais. Merecia ser feliz novamente. Merecia me permitir ser quem realmente era. Nos dias seguintes, ainda processava a decisão do tribunal. Eu sabia que Tiago havia tentado me destruir, mas ele não conseguira. Eu não só havia recuperado as minhas economias, mas também a minha autoconfiança. Eu me sentia mais forte, mais capaz. Eu estava em paz com a minha escolha de não ceder à chantagem dele. Mas a verdade é que, no fundo, uma parte de mim ainda se sentia incompleta. Eu me perguntava se algum dia poderia me permitir amar novamente. Foi então que, em uma tarde comum, um velho amigo de faculdade, o Rafael, entrou em cena. Ele me enviou uma mensagem. Oi, soube do que aconteceu e só queria te dizer que fico feliz pela sua vitória. Se quiser conversar, estarei por aqui. Eu olhei a mensagem, hesitei por um momento, mas a curiosidade falou mais alto. Rafael e eu tínhamos sido muito próximos na época da faculdade, mas a vida tomou rumos diferentes e acabamos nos distanciando. Ele sempre foi um bom ouvinte, e naquele momento, eu precisava de alguém para desabafar. Então, aceitei seu convite. Nos encontramos em um café tranquilo. Quando o vi, algo despertou em mim. Rafael estava diferente, mais maduro, mas ainda com aquele sorriso tranquilo que sempre me confortava. Sentamos, e ele começou a me ouvir com paciência, como sempre fez. Durante nossa conversa, percebi que a amizade que tínhamos nunca havia desaparecido, mas agora parecia ser algo mais. Ele não apenas me ouviu, como também me fez ver as coisas de outra perspectiva. Você tem uma força incrível, sabia? Eu sempre admirei isso em você. Ele disse, olhando nos meus olhos. Eu me senti tocada, mas também um pouco constrangida. Nunca imaginei que ele teria essa visão sobre mim. O que eu não sabia era que Rafael também estava passando por momentos difíceis e, de alguma forma, ele parecia entender o que eu estava vivendo. A conversa foi longa, e quando nos despedimos, algo dentro de mim havia mudado. Eu não estava mais sozinha. Eu tinha alguém em quem confiar. E talvez algo mais estivesse nascendo ali. Os dias seguintes foram tranquilos, mas com um novo toque de esperança. Eu e Rafael começamos a nos encontrar mais vezes. A conversa entre nós fluía com naturalidade, e aos poucos fui me abrindo para a ideia de recomeçar. Claro, ainda era cedo, mas eu não queria mais viver com o peso da traição. Queria dar uma chance à felicidade, à leveza. Rafael não era Tiago. Ele me tratava com respeito, carinho e, o mais importante, ele não queria nada de mim a não ser minha companhia. Eu comecei a entender que a vida seguia em frente, e talvez eu tivesse direito a um novo começo. Não sabia exatamente o que o futuro nos reservava, mas sabia que era hora de seguir em frente, de dar uma chance ao amor novamente, mas de forma madura, leve. E talvez, só talvez, essa história pudesse ter um final feliz. Os dias passaram rapidamente, e a presença de Rafael foi se tornando cada vez mais constante na minha vida. Ele sempre estava por perto, mas de uma maneira respeitosa, sem pressa, sem cobranças. No começo, eu me perguntava se estava me precipitando. Afinal, como poderia confiar em alguém depois de tudo o que eu tinha vivido? Mas com o tempo, percebi que o que eu sentia por Rafael não era uma simples reatividade ao vazio deixado por Tiago. Era algo mais genuíno, algo que tinha potencial para crescer, mas sem pressões. Eu estava pronta para dar uma chance,
Não apenas para mim, mas para algo novo, algo saudável. Certa tarde, após mais um encontro tranquilo, Rafael me olhou de uma forma diferente. Já não era apenas o amigo de faculdade que se preocupava comigo. Eu podia sentir que ele estava se aproximando de mim de uma maneira mais íntima e, ao mesmo tempo, me dava o espaço que eu precisava. Nós tínhamos muitas conversas longas sobre a vida, os sonhos, as decepções. Ele compartilhava comigo sua história e eu com ele. Era como se o universo tivesse nos colocado de volta no mesmo caminho, para que ambos pudéssemos curar as feridas que tínhamos. Foi durante uma dessas conversas, em um pequeno café no centro da cidade, que ele me surpreendeu. Estávamos rindo de uma piada boba, e de repente, Rafael ficou sério, olhou-me nos olhos e disse: "Eu sei que você passou por muita coisa, e que talvez não seja o momento certo, mas não posso deixar de dizer: eu gostaria de te fazer feliz. De verdade." Fiquei em silêncio por um instante, absorvendo suas palavras. Não sabia o que responder. A última coisa que eu queria era me jogar em um novo relacionamento apenas por solidão. Eu sabia que Rafael era uma boa pessoa, mas seria justo para ele eu me envolver com ele nesse momento da minha vida. Eu... Não sei, Rafael. Eu não quero ser injusta com você. Eu só... Não quero repetir os mesmos erros, respondi, tentando organizar as palavras na minha mente. Ele sorriu, como sempre fazia, e colocou a mão sobre a minha. Eu entendo. Não estou esperando nada de você, além da sua amizade. Só queria que soubesse que estou aqui para você, de todas as formas possíveis. Foi um alívio ouvir isso. Eu sabia que, de alguma forma, estava começando a confiar nele de uma maneira mais profunda. Não era sobre substituição, mas sobre reconstrução. Reconstruir uma vida com quem eu realmente me importava, com alguém que estava disposto a ser meu apoio e não me forçar a ser algo que não era. Nos dias seguintes, nossa amizade só se fortalecia. Nós nos apoiávamos em tudo, e eu sentia algo muito mais profundo se formando entre nós. Não era uma simples atração, mas uma conexão verdadeira. Eu não sabia o que o futuro nos reservava, mas uma coisa eu sabia. Depois de tanta dor, eu merecia essa paz. E então, no final de um dia particularmente calmo, enquanto caminhávamos de volta para a minha casa, Rafael segurou minha mão de forma firme e segura. Não houve palavras, mas naquele gesto, eu sabia que algo tinha mudado. Eu estava pronta para começar de novo, mas agora, com uma base sólida, com alguém que realmente se importava comigo. Talvez, finalmente, eu tivesse encontrado a felicidade que merecia. Os dias foram se transformando em semanas, e com o tempo, minha vida ao lado de Rafael foi se tornando cada vez mais rica. Aquele vazio que antes me consumia estava sendo preenchido por algo novo, algo genuíno. Eu me sentia valorizada, respeitada, e o mais importante, me sentia amada, mas de uma maneira saudável e madura. Não estava mais naqueles velhos padrões de relacionamentos tóxicos e traiçoeiros. Com Rafael, tudo parecia natural, como se o tempo tivesse nos ensinado a cuidar um do outro. Em um sábado à tarde, ele me convidou para um passeio. Era uma das primeiras vezes em que saímos sem preocupações, apenas para aproveitar a companhia um do outro. Andamos pelo parque, conversamos sobre trivialidades, rimos de piadas bobas. Foi naquele momento que percebi que, de fato, a felicidade não estava nas grandes conquistas ou em resolver grandes problemas. Ela estava nos pequenos momentos, nas risadas compartilhadas, no olhar cúmplice. Eu acho que encontrei o que sempre procurei, eu disse, olhando para ele enquanto caminhávamos. Eu também, ele respondeu, apertando levemente minha mão. E o mais importante é que não precisamos apressar nada. Estamos aqui agora, e isso já é suficiente. Aquelas palavras ficaram gravadas na minha mente. Eu não precisava apressar nada. Depois de tanto tempo vivendo em um turbilhão emocional, com o fim do meu casamento e toda a dor que passei, eu finalmente entendi que o tempo, quando usado da forma certa, pode ser um grande aliado.
Eu precisava me dar permissão para viver o presente, para ser feliz sem pressa. Nos meses seguintes, nossa relação foi evoluindo de maneira saudável. Rafael nunca me pressionou. Sempre esteve ao meu lado, mas sempre respeitou meu tempo e meus limites. Ele entendeu que o processo de cura que eu estava passando não envolvia apenas o perdão a Tiago, mas também o perdão a mim mesma. Perceber isso foi um grande passo, e Rafael foi fundamental nesse processo. Ele me ajudava a ver minhas próprias qualidades, a acreditar em mim de novo. Claro, não foram dias de pura felicidade. Havia momentos em que a insegurança voltava, e eu me questionava se estava fazendo a coisa certa. Às vezes, os fantasmas do passado ainda me assombravam, mas Rafael estava lá, sempre com uma palavra de apoio, com um abraço reconfortante. Ele nunca me fez sentir que eu estava sozinha nessa jornada. Foi em uma dessas noites, enquanto jantávamos em casa, que ele me surpreendeu. Depois de semanas de conversa leve e sem pressa, ele olhou para mim, sério, e disse: "Eu quero estar ao seu lado, não apenas como amigo, mas como alguém que realmente se importa com você. Eu te amo e quero te fazer feliz." Eu fiquei em silêncio, meu coração batendo mais rápido. Olhei para ele, sentindo uma mistura de emoções. Eu queria acreditar. Queria poder me entregar a esse amor sem medo. "Eu também te amo, Rafael", respondi, a voz firme, mas cheia de emoção. "E estou pronta para isso." Aquelas palavras não foram ditas com pressa. Elas eram a confirmação de que finalmente, depois de tanta dor, eu havia encontrado algo verdadeiro. Algo que não era baseado em mentiras ou traições, mas em respeito, carinho e confiança. Algo que estava nascendo do zero, sem pressões externas, sem expectativas exageradas. Apenas duas pessoas se descobrindo, se permitindo ser felizes. O tempo passou, e ao lado de Rafael, eu me sentia mais forte e mais em paz a cada dia. Não havia mais os fantasmas do passado me assombrando. Minha vida, antes repleta de dor e incertezas, agora estava ganhando forma. Com Rafael, o amor não era uma ilusão, mas algo real, construído aos poucos, sem pressa, sem desespero. Eu sabia que tinha encontrado alguém com quem poderia ser eu mesma, alguém que não queria me mudar, mas apenas me apoiar. Em uma noite tranquila, depois de um jantar simples em casa, Rafael me surpreendeu mais uma vez. Estávamos sentados no sofá, conversando sobre o futuro, quando ele me olhou com uma expressão mais séria. Segurando minha mão com firmeza, disse: "Eu sei que a vida te fez passar por muitas coisas difíceis, mas agora, ao seu lado, eu quero construir algo duradouro. Não quero que seja algo passageiro, algo que se perca com o tempo. Quero passar o resto da minha vida com você, ser a pessoa com quem você pode contar em todos os momentos." Eu fiquei sem palavras, apenas olhando para ele. Meu coração batia mais rápido e uma onda de emoções tomou conta de mim. Eu sabia que, em algum lugar profundo dentro de mim, esse era o momento que eu estava esperando. Não só por um novo começo, mas por uma nova chance de ser feliz, de construir algo com alguém que, acima de tudo, me respeitava e me entendia. "Rafael", eu disse com a voz embargada, "eu nunca imaginei que pudesse encontrar alguém como você. Depois de tudo o que passei, pensei que nunca mais conseguiria confiar em alguém. Mas você me mostrou que a vida pode ser diferente, que o amor pode ser real, sem mentiras, sem traições. Eu quero continuar com você. Quero construir esse futuro juntos." Ele sorriu. A expressão dele era de alívio e felicidade. E eu soube, naquele momento, que ele sentia o mesmo. Tudo o que eu havia vivido antes, toda a dor, a traição, as noites em claro, tudo parecia finalmente fazer sentido. Porque naquele instante, eu sabia que havia superado aquilo tudo, e que a felicidade que eu tanto buscava estava ali, ao meu lado. Nos meses seguintes,
Nossa relação se consolidou cada vez mais. Decidimos que seria o momento certo para dar um passo maior. Não havia pressa, mas a confiança estava ali. A base era sólida, e sabíamos que juntos éramos mais fortes. A ideia de um futuro juntos parecia agora algo natural, como se tudo o que eu tivesse vivido até ali tivesse sido apenas uma preparação para o que viria. Então, em um final de tarde, enquanto passeávamos por um parque, Rafael se ajoelhou diante de mim, tirando um pequeno anel do bolso. Eu olhei para ele, surpresa, mas com o coração cheio de emoção. Eu não quero mais viver sem você, Mariana. Ele disse, com um sorriso sincero. Você é a minha família agora. Você aceita se casar comigo? Com os olhos cheios de lágrimas, não consegui mais esconder a felicidade que transbordava em meu coração. Eu olhei para ele, sentindo uma mistura de alívio, gratidão e amor. Sim, Rafael, eu aceito. Eu quero passar o resto da minha vida com você. O resto da nossa caminhada foi em silêncio, mas um silêncio cheio de significado, cheio de promessas de um futuro cheio de amor e cumplicidade. Eu sabia que a felicidade não era mais um sonho distante. Ela estava ao meu alcance. Aqui, agora. Com Rafael, eu havia encontrado o que tanto buscava: uma vida livre de mentiras, de dor e, finalmente, uma vida de amor genuíno e verdadeiro. A minha história não terminou com o fim do meu casamento com Tiago, nem com a traição ou a dor que vivi. Ela terminou com um novo começo, com uma nova chance de ser feliz. Porque, no final, o que realmente importa é a força que encontramos dentro de nós para seguir em frente e a coragem de dar um passo em direção ao amor e à felicidade. E, finalmente, eu havia encontrado tudo isso.